Muito bem, meus irmãos. Nós estamos então nesse capítulo que é o 9. Não está o número dele aí, mas é o capítulo 9, né? O livre-arbítrio. E eu vou relembrá-los. Quem estava aqui domingo passado? Deixa eu ver aqui. A grande maioria, né? Muito bem. Então nós vamos ver nessa manhã, de maneira mais sucinta, mas os irmãos já têm oportunidade também para a gente poder ter alguma contribuição, alguma dúvida também, a gente pode parar e a gente conversa, tá bom? Muito bem, aqui no parágrafo primeiro diz assim: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem, nem para o mal. Nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. O que chama a atenção, como Deus poderoso que é, deu ao homem, ao ser humano, a liberdade, de maneira que Deus deu ao homem razão, emoção, e deu ao homem também vontade. E isso vai acontecer em todos os momentos do ser humano sobre a terra. Nós falamos domingo passado, inclusive quando Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal, os nossos pais, Deus deu a eles essa condição de tomar uma decisão segundo a sua vontade. E o que chama para um aspecto muito assim intrigante é que em todos os estágios essa vontade continua sendo manifestada pelo homem. Então, pós-queda, o homem continua fazendo de acordo com a sua vontade. E, inclusive, quando depois também recebe o novo coração, nós falamos sobre isso, tivemos até a figura de talvez, nós vamos depois abordar melhor, quando nós estamos em Cristo, nós temos um coração. Como é que é o coração quando está em Cristo? A palavra de Deus diz que está em quê? O coração de carne, sensível. E que nós fazemos ainda segundo, então, a nossa vontade. Ninguém veio aqui para a igreja hoje obrigado, né? Mas interessante, nós recebemos um novo coração para fazer uma nova vontade. Porque antes nós estávamos sempre fazendo a vontade da nossa própria natureza. Então, esse contexto faz de nós, seres humanos, seres criados. Deus é soberano, mas deu ao homem essa vontade de fazer segundo aquilo que está no seu coração. Isso é intrigante, né? Isso é realmente magnífico e tantas vezes complexo para nós. Mas pela palavra do Senhor nós podemos ver claramente que Deus não deixou o homem como um sistema programado, né? E aí a responsabilidade dos seus atos é com quem programou. Quem faz a programação de uma máquina, seja ela em qual nível for, a mais simples e a mais sofisticada, quem coloca as informações nela? O homem. Quem deve responder por aquela máquina ter operado corretamente ou de maneira incorreta? Quem tem que responder? O homem. Mas não é assim com o ser humano. Deus colocou no homem a condição de responder segundo a sua vontade. E é por isso que Deus, ele continua sendo soberano e o homem assume a inclinação da sua vontade. Que coisa, né? Ele faz de acordo com o que ele deseja. E Deus deu isso ao homem. Então, por isso que nós podemos afirmar, alguns dizem, vocês são reformados, vocês não acreditam na vontade do homem. Engano. Você lembra que domingo passado, o Felipe pegou e citou esse texto aqui, Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual que é a próxima palavra depois dos dois pontos? Como é que está aí? Não está na projeção, não? Opa, volta só na projeção, só na tela.
100 versículos na tela. A turma vai pegar hoje aqui na minha tela. Então, hoje está mais fácil. Domingo passado a gente trabalhou sem tela. Hoje nós vamos trabalhar direto na tela. Olha lá. Qual que é a palavra que está depois dos 2 pontos? Escolhe, pois a vida para que vivas, tu e a tua. Olha que interessante. O texto é até usado lá, está vendo? Vocês falam que o homem não tem escolha, e a escolha do homem. E de fato, nós não negamos que o homem escolhe. Só que observe o que está dito aqui. Deus declara, escolha. Qual que é a vontade de Deus para o homem, para o ser humano? A vida, para que vivas, tu e a tua descendência. E o que acontece com o homem? O homem toma a decisão, segundo a sua natureza. A palavra de Deus diz assim, que quantos se desviaram? Restou algum justo? Nenhum sequer. Todos tomam a decisão, de maneira livre, de não buscar a Deus. É uma escolha. Até uma comparação que uma pessoa fez, um pastor muito famoso no meio acadêmico, Heber Carlos Pai, que a situação é de alguém que vai fazer um assalto e coloca o revólver na cabeça da pessoa. Aí aquela pessoa tem alguém que está com o revólver na cabeça, certo? Está sendo assaltado. E aí o assaltante diz assim, olha, me passa o celular ou então eu te mato. Então quando a gente tem isso, a pessoa que está com aquela arma apontada, ela tem decisão de escolha? Não? Uai, se você pensar, ele faz uma avaliação para responder. Ó, se eu entregar o celular, eu vou ter um prejuízo de 1.000, 2.000, 5.000, não importa quantos mil. Mas eu posso trabalhar e recuperar. Não é assim que qualquer um faria o cálculo? Agora, se eu resolver que meu celular vale demais, eu posso arriscar, dar um golpe aqui, né? E de repente, ou eu vou ser furado, ou eu vou de repente escapar. Perceba que até nesse momento, nessa situação extrema, o homem faz escolha segundo o cálculo que passa na cabeça dele. Perceba que a relação também com Deus é do mesmo jeito. O homem não vai para as inclinações da carne, porque ele foi programado para fazer isso. Deus programou o homem para sempre ser rebelde contra Deus. Não. Deus dá ao homem essa condição de escolher, de fazer a sua vontade. Mas tem um detalhe. Nós vamos falar sobre isso. Em cada estágio, essa escolha acontece de uma maneira. Olha lá em Tiago 1,14. Acho que um dos versículos que nós mais lemos aqui nesses últimos tempos. Tiago 1,14 aqui na projeção, quem está bom de vista, está assim, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça não é do seu vizinho que é descrente. A cobiça não é daquele que é pior que você. A cobiça é minha e sua. Todo ser humano cobiça segundo a sua própria natureza. Então é uma informação importante para nós observarmos que o homem é responsável moralmente por aquilo que ele escolhe, por aquilo que ele decide. E isso faz com que nós possamos então refletir que Deus continua governando soberanamente, mas Ele coloca ao homem a sua responsabilidade. Tem como é que chama aquela expressão? O pulo do gato. Aqui. O homem faz aquilo que é segundo a sua vontade. Ele não pode fazer aquilo que não é segundo a sua própria natureza, sua própria vontade. Ele é preso, ele é algemado na sua própria vontade. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. O homem em busca de liberdade, não foi assim? Eu serei
Qual que foi o cálculo da Eva? Vamos pensar, calculamos aqui, o rapaz está sendo assaltado. Vamos calcular a conta da Eva? A Eva pensou, ô Adão, recebi uma proposta boa, hein? Você acredita que nós vamos ser autônomos? E nós seremos como Deus. Você acredita num negócio desse? Mas quem te contou? Aquela serpente bonitinha ali, ó. Ela disse que Deus nos fez, mas nós podemos ser autônomos. Nós não precisamos nos sujeitarmos à palavra de Deus, à sua ordem, aos seus decretos, numa tentativa de rebelião. E o que aconteceu que o homem colheu? Quando ele peca, os seus olhos se abrem, de maneira a apontar não para um contexto físico apenas, mas agora eles perceberam que eles estavam algemados, escravizados na sua própria vontade. Ele só pode fazer agora a vontade do seu coração. E como é que é o coração desse homem agora pós-queda? Como é que é? Quem pode me responder? De pedra, inclinado para o mal. Você já percebeu que você, quando era menino, fazia maldade? Quem fez? Ah, olha a cara do Tiago, a cara larga do Tiago. É igual. Ô Tiago, você era para ser melhorzinho, viu? Você é filho da Dilamar do Ronaldo. Eu não sei por que tanta peraltice. Ele já me contou que ele brigava com todo menino que é metido. Você já pensou? Agora eu fico pensando, nasce na igreja, aí arruma confusão com os da igreja de fora. Ele disse que ia jogar bola quando era menino. Aí falou, esse povo da central é muito metido, vou acertar eles. Mas como é que pode um eleito do Senhor Jesus pensar isso no coração? Porque a nossa inclinação não é pensando assim com 8 anos, ó, chega lá, cumprimenta os coleguinhas, se você perder, você vai lá e diz parabéns. A meninada faz isso, gente? Como é que a meninada faz? Você tem que ensinar, não é para chutar o menininho, não. Se ele é bom, deixa embora. Que coisa, né? Que coisa. Houve uma discussão entre Lutero e Erasmo, que era inclusive até muito próximo dele. Mas a Igreja Católica disse assim, você tem que escrever refutando o pensamento de Lutero. E qual é o pensamento de Erasmo, inclusive da Igreja Católica, e que muito arminiano não entende isso? Há um semi-pelagianismo. O homem, após a queda, ainda pode fazer alguma coisa de bom. O homem, após a queda, ainda pode conseguir responder a Deus, cooperar, contribuir nesse processo. E a grande questão é, o homem faz tudo segundo a sua vontade, mas a vontade do homem foi arruinada na queda. E é por isso que nós, quando falamos a respeito dessa salvação, vamos chegar daqui a pouquinho lá, falamos a respeito de uma salvação que procede do homem ou de Deus? Vocês têm dúvidas? Então vamos lá. Pensando a respeito da salvação vir do homem, como é que seria? O que teria que acontecer? Eu dei um exemplo domingo passado aqui, bem extremo, para você lembrar e nunca esquecer. Um homem que vai agir segundo o seu coração, que está em delitos e pecados. Esse homem, segundo o apóstolo Paulo em Efésios 2, ele está o quê? Vocês não conhecem o texto de Efésios 2? Abra sua Bíblia aí em Efésios 2. Vocês estão acordando, gente? Eu queria que vocês acordassem, viu? Lava o rosto, concentra a mente, pede graça do Senhor. Nem começamos, estamos assim já. Abre para mim, quem pode, por favor, versículo 1, 2, rapidamente. Efésios 2, 1, 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Muito bem, então notem.
O texto do apóstolo Paulo está deixando bem claro, não só aí, também lá em Tito, que nós estávamos mortos. Como é que um morto? A morte aí no sentido espiritual. Paulo até vai dizer depois lá em Romanos, aquilo que não procede, aquilo que não passa por meio de fé é pecado. E o contexto é, um homem não pode produzir bem algum, sem antes o Senhor ter regenerado o coração dele. Como é que você consegue dizer, não, eu enxerguei Deus e aí depois eu criei? Ué, mas o que é isso? Morto enxerga? Eu até mencionei, você vai fazer o velório meio-dia, demora o velório, quem que fica com fome, você ou o defunto? O pastor, falando, misericórdia, demorou demais você liberar aqui. Percebe isso ou não percebe? Está difícil. Você tem que sempre ler a palavra de Deus. Se você não for um leitor das Escrituras, meu irmão, minha irmã, você vai ficar para trás. Eu tenho medo, inclusive, que venha um vento, como diz Paulo, vento do quê? De doutrinas de homens, do poder. E te leva, porque você não tem firmeza. A palavra de Deus diz que nós éramos mortos. E nessa condição de morto, pastor, morto, sim, mas no sentido de que você fazia tudo aquilo que é inclinado à sua natureza. Morto nos delitos e pecados, encharcado. O salmista vai dizer que o Senhor nos resgatou de qual local? Num lago cristalino? De um lamaçal do pecado, um charco de lodo. Então nós estávamos nesse contexto. E a nossa vontade era respeitada por Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Aqui, abre a sua Bíblia aqui. Não, nem precisa, aqui na frente. Mateus 17, 12. Mateus 17, 12. Quem pode ler aí? Está conseguindo? Está difícil, né? Reflexo pega. Aí você deixa o Roger envergonhado, pastor Hugo. O Roger está precisando de óculos e o pastor dele também. O senhor está bom, viu, de vista, viu? Eu quero esses olhos aí também. Benção. Olha só o que o texto está dizendo. Eu, porém, vos declaro, Elias já veio. De quem Jesus está se referindo? João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento. Jesus está dizendo, Elias, como profeta, é representante aqui dessa função profética. João Batista é aquele que veio e pregou. E olha só o que diz o texto, Jesus declarou, e não o reconheceram. Reconheceram como pessoa, então era o Elias? Não, como a função, o atributo que o Senhor deu a ele de profeta. Antes fizeram o quê? Fizeram com ele tudo quanto? Perceba? Fizeram tudo com ele quanto Deus mandou? Quanto quiseram. E o que fizeram com João Batista? Além de perseguirem, e colocou ele aonde? No final da sua vida? A sua cabeça, pelo menos, numa bandeja de prata. Essa relação é a produção do homem de maneira livre, segundo a sua vontade. Então, se alguém fala assim, vocês são calvinistas reformados, vocês não têm escolhas? Não, nós temos sim. Só que tem um detalhe, depende do que você está falando. Nós só escolhemos coisas que são relacionadas à natureza carnal. Nós só somos inclinados para a carne sozinhos. Mas isso aí não quer dizer que vocês não são livres? Somos livres. Para tomarmos decisões sempre voltadas para nós mesmos. Você já percebeu quem vem para a igreja? Quem já foi assim? Foi para a igreja que estava tendo um problema em casa. Foi para a igreja porque teve uma situação que você diz, vou buscar a bênção de Deus.
A maioria de nós. Não foi? Aconteceu alguma coisa, um acontecimento, um fato, e aí você vem. A sua vinda, Deus recebe a iniciativa? Não. Você veio por causa daquilo que Ele oferece, não porque Ele é. Você veio ceguinho, sem discernimento nenhum. Mas você veio por causa da demanda. Porque Deus pode trazer solução para a minha casa. Deus pode me curar. Deus pode resolver de um problema gigantesco, que eu estou enroscado. Eu preciso ir para a igreja porque minha consciência está pesada. Perceba que toda essa boa intenção, ela é má. Porque ela não, na verdade, deseja Deus. Deseja o quê? Resolver os meus problemas. O que vai acontecer para você falar assim, agora como alguém mencionou, foi o Denner? Como é bom estar aqui pela manhã. Como é bom pelo simples fato de estar aqui louvando a Deus com os nossos filhos. Porque agora você vai então experimentar um novo coração. E aí você vai agir segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de qual coração? O de carne, o novo. O novo. Porque quando nós assim afirmamos, nós deixamos ao Senhor essa obra que só Ele pode fazer. Colocar em você a condição de tomar decisões voltadas para Ele. Até então nós sempre tomamos decisões voltadas para o mal, inclinados para o mal. Muito bem, vamos caminhar aqui. Parágrafo 2. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas de modo que fosse possível mudar, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Então, novamente aqui no final, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Como é que Deus fez o homem? Em qual condição? Bom, perfeito. Lá em Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eva, lembra da Eva calculando? Nós seremos como Deus. E o Adão? Assina embaixo, também quero isso. Eu quero. O homem se meteu em muitas astúcias, mas como Deus fez o homem, o ser humano? Fez ele perfeito, com a condição de avaliar entre escolher o bem e escolher o mal. Então, nessa condição, presta bem atenção, nessa condição do estado, chamado aqui pelos nossos irmãos da confissão, de inocência, na condição do estado da criação, em perfeição, no Éden, ele tinha liberdade e poder. Olha lá, Gênesis 3:6, acabei de dizer, né? Vendo a árvore que era o quê? A mulher foi forçada a pegar do fruto. O homem foi obrigado com uma 765, de maneira, mesmo assim podia, você me mata, porque eu não vou querer pecar contra Deus. Perceba que mesmo com a coação, até mulher não faria isso, né? Diria assim, meu bem, mulher tem as suas maneiras muito mais delicadas do que o homem, né? Mas a proposta poderia ser rejeitada, esse é o ponto. Aqui nós estamos dizendo que a proposta para o mal podia ser rejeitada. A vontade de fazer a vontade, ou melhor, a vontade de executar o mal podia ser refreada. Mas não foi. Muito bem. Caminhando para o 3, que ele tem mais alguns aspectos. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Olha só que frase importante. O homem, ser humano, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente, não é parcialmente, todo o poder de vontade.
quanto a qualquer bem, o quê? Qual bem? A pessoa, digamos que a Débora aqui trouxe um bom exemplo. Digamos que é um descrente que fez a atitude bonita de socorrer o rapaz precisando de gasolina, certo? Vocês ouviram ou não? Sim. Se ele é descrente, essa atitude que ele fez, ele pôde fazer segundo a sua vontade? Sim. Ele tomou a decisão, vou parar e vou ajudar. Agora, essa decisão é que nós estamos falando aqui a respeito dessa primeira frase? É sobre isso? Não. Essa atitude de socorrer alguém, nós chamamos de uma liberdade para agir segundo a sua própria natureza. Deus colocou o ser humano, mas o ser humano não é bicho. O ser humano é dotado de capacidade de discernir entre o bem e o mal. Mas qual bem, pastor, que o homem faz? Esse tipo de obra. Ele vai lá e socorre alguém, estende a mão para a pessoa, troca de plantão. Tem muito isso, Alex? Tem um colega lá que fala, nossa, pela madrugada, tem um aniversário, tem uma coisa assim, você troca comigo? Aí você fala, nossa, estava pronto para fazer uma viagem, mas esse colega é tão gente boa, tá bom, vou fazer a troca. Ele foi bondoso? Foi. Mas é desse tipo de bondade que nós estamos falando a respeito de se relacionar com Deus? É isso que chega diante de Deus? Não, irmãos. Agora você vai entender o texto, quando diz assim que as nossas obras diante de Deus não passam do quê? Trapos de imundícia. É interessante, porque se eu pegasse um balde de água aqui de 10 litros e tirasse ali do filtro, um balde bem limpo, e a gente falasse, não, a gente pode consumir essa água porque ela está pura. Mas aí alguém viesse com uma seringa e pegasse do esgoto qualquer da rua e colocasse ali naquela água direto do esgoto, dentro do balde, e misturasse de maneira que não fosse notado visivelmente, ok? Imaginaram a cena? A pergunta é, essa água está contaminada ou não? Um pecado torna o homem o quê? Escravo do pecado. Não somente pecador, mas escravo do pecado. Ele produz agora sempre de maneira que ele não tem um relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus diz assim que o pecado faz o quê? Separação entre nós e Deus. Então o homem faz aquilo, seja bem ou mal, segundo a sua própria vontade, afastado de Deus. É isso que significa a queda. Pastor, então o homem toma boas decisões? Claro, você já pensou se seu vizinho fosse um sem noção? Quando Deus tirasse a graça comum que colocou sobre o ser humano, você não conseguiria dormir. Ele ouvia metade da noite funk, metade pagode e o restante sertanejo. No outro dia você não conseguia levantar da cama. É polícia, ninguém consegue fazer o homem, ele melhora hoje, daqui outro dia ele vai de novo. Se o homem não tivesse a manifestação da graça comum. Mas essa graça comum produz ações que o homem faz, produz diante de Deus meios para que ele possa ser salvo? Não. Porque qualquer bem espiritual, a partir do momento que o homem tomou do fruto, por isso que Adão é o nosso cabeça federal. Tudo que ele fez traz todas as decisões de Adão, traz sobre nós a implicação. E o homem foi então afundado no pecado. Então olha só o segundo parágrafo. Portanto, um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, qual que é a palavrinha que está aí? Converter-se, ou mesmo preparar-se para isso.
O homem é incapaz, porque ele está escravizado. Vamos pegar os textos bíblicos, quer ver? Vamos lá. Quem pode me ajudar lendo aí Romanos 3, 10 ao 12? Todos se extraviaram. A uma se fizeram o quê? Inúteis. Quando eu digo assim, por exemplo, olha aqui, ó, um exemplo bem prático para você explicar para alguém no dia a dia. Essa pessoa é tão boa. Como que você pode dizer que ela não vai para o céu? Olha só, vamos avaliá-la. Ela doa a cesta básica. Ela tem 10 filhos. Ela é de direito conservador. Ela é tudo que a gente acha que é bom. E aí a sua vizinha te pergunta: como é que você pode me dizer que ela não vai para o céu? Essa pergunta dela, ela sem o entendimento, o que ela faz de errado? O que ela ignora? Opa, eu ia virar, vou voltar. Como é que é? Aleluia! Porque quando alguém é tão boa, segundo a informação da pessoa, você acredita que alguém é tão bom, que não precisa de um Salvador? Você acredita nisso? Então, que bom que você sabe disso. Mas o que a Eliana está colocando agora em xeque? Espera aí, mulher. Você está dizendo que ele é tão bom, que ele não precisa de um Salvador? Que ele não necessita daquilo que foi feito na cruz? Toda rejeição de Cristo é assim. As pessoas que não vêm a Cristo, não vêm porque que elas dizem assim, não, eu acho bonita a história, mas eu não entendo que eu preciso de fato de um Salvador. Todo crente que vem a Cristo identificou que nele não havia méritos suficientes para poder dizer, eu serei salvo no final. E é por isso que ele vem a Cristo de modo declarar, eu preciso de um grande Salvador. Qualquer tentativa humana de se salvar pelas suas próprias obras é uma rejeição e uma banalização da obra realizada por quem? Cristo Jesus. Aquele que assumiu a forma humana para trazer uma proposta de salvação. Mas o homem diz, não, eu não preciso, porque eu tenho um coração bom. Nunca matei ninguém, nunca ofendi ninguém. E começa, de repente, até as mentiras. Aí já, né? Fala, Magda. Novamente o início do versículo, Magda, com o microfone, por favor. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Percebeu o encaixe do versículo? Ninguém pode fazer qualquer bem de si mesmo para alguém e dizer, agora eu mereço a salvação, porque toda obra do homem, do ser humano, é uma obra de um imundo. E o imundo foi colocado nessa condição por meio do nosso representante Adão. E é por isso que nós temos o segundo Adão para resolver uma demanda que não foi por nós, entre aspas, estávamos ligados a ele, assim também como nós temos em Cristo a salvação por meio da fé, crendo que nós somos necessitados de socorro. Perceba que na realidade a salvação é dizer, um texto muito conhecido, diz que o homem, ser humano sem Cristo, ele é de dura? O que é dura cerviz?
que ó, esse músculo aqui, ó, ele não se dobra. Qual que é a ideologia do homem hoje, sociedade do século 21? Como é que a sociedade quer resolver os seus próprios problemas? Por meio do homem, da capacidade do homem, do poder, da economia, da sociedade igualitária. Mas nós não precisamos de Deus. E quando o homem faz isso, ele está produzindo aquilo que o texto já aponta. O homem é de dura serviço. Ele não reconhece que no século 21 nós temos mais problemas de caos, com toda a tecnologia e toda a sociedade avançada, do que tínhamos de repente no século 20. Não é realmente um outdoor de Deus dizendo tudo que vocês fazem ainda é insuficiente para resolver o problema de vocês. Porque o problema de vocês só pode ser resolvido por meio da pessoa de Cristo, dando um novo coração, uma sociedade recriada, uma cidade toda recriada. Assim é o projeto do Senhor para nós um dia. Muito bem, nós já acabamos de ler Efésios 2, Colossenses. Vamos para Tito. Olha só que texto excepcional. Pois nós também, você era assim? Outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados. Agora me ajudem lendo essa palavra aí. Qual que é a palavra? Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Irmão, irmã, um escravo, ele faz segundo aquilo que é a vontade do seu dono. Ele não é livre. Olha só, nós éramos escravizados por quem? Por toda sorte de paixões, por toda inclinação da nossa própria natureza que dizia: eu quero ser como Deus. Isso foi algo desejado no coração do homem. Aquele contexto da Torre de Babel, qual é o projeto ali? Blasfêmia contra Deus. Nós queremos ser maiores do que Deus e que os nossos nomes sejam registrados na história como aqueles que não dependeram de Deus. Aí Deus fez só o quê? Confusão de línguas. Ali começou a confusão das línguas estranhas. Já pensou, Valdo? Que língua é essa que está conversando, irmão? Você é de João Pessoa? Não estou entendendo, não. Não, João Pessoa no Brasil. Tá? E que sotaque bonito. Estava vendo um cearense pregar ontem. Eu fiquei mais admirado com o sotaque dele. Eu voltei e falei: não, que sotaque interessante. Eu acho bonito. Tem muitas expressões que eu falo: que expressão bonita. Quando o Senhor fez isso, deixou que o homem agisse conforme a sua vontade. Eu repito, o desejo de ser autônomo foi grande armadilha para que ele pudesse agora ser pego e escravo da sua própria vontade. O homem produz aquilo que é dele. Só que olha só, verso ainda, acho que é o 4 aí na Bíblia. Vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Vamos junto? Vamos lá? Quando, porém, se manifestou o quê? A benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém. Olha só. Estávamos escravos, só tomávamos decisões segundo aquilo que nós queremos e nós desejávamos, presos, mas agora manifestou a benignidade de Deus, um Deus bom. O homem lá no juízo, pastor, vai poder dizer: não, mas eu não tive oportunidade, porque só os crentes que ficaram sabendo. Vai poder dizer isso? Não. Alguém vai poder dizer: não, eu sou um fruto do meio. Eu saí de uma favela, lá só tinha traficantes, e eu tomei a decisão segundo o meio. Vai poder dizer isso? Aí de repente apontam: isso aqui eu também nasceu pior que você.
e o seu coração foi alcançado, transformado. Ele agiu de maneira diferente. Foi uma graça? Sim. Você fala, pastor, mas nem todos, né? Nem todos. Aí é com Deus, né? Aqui a expressão diz assim, ó, o seu amor para com todos. Todos aqui, não é todo mundo. Todos aqui é todos aqueles que estão relacionados a esse povo chamado para ter um coração novo, um coração transformado. Esse todos aqui se refere a todos os eleitos. Esse todos aqui se refere àqueles todos que o Senhor tirou o coração indiferente, colocou um coração de carne. Senão seria universalista. Está fazendo o que aqui? Está perdendo tempo. Já pensou nisso? Se todos fossem salvos, você está fazendo o que na presença de Deus? Vai andar de bicicleta no domingo, o dia é seu, todos vão ser salvos. Nós rejeitamos, Felipe, não é isso? O universalismo. Porque senão é uma ideia que não precisa fazer nada, vai tudo no final ser resolvido, vai terminar em pizza. Não é? Não, nada disso. É uma relação de responsabilidade moral, que o ser humano vai prestar contas diante de Deus. Irmãos, pensa bem com isso. Com esse fato que nós vamos ter um momento de sermos confrontados, se estivermos em Cristo, justificados. Sem Cristo, você agiu impulsivamente segundo a sua própria natureza. Você desejou isso, não é porque você estava no meio, você quis isso. Mas nós fomos alcançados por essa misericórdia que nos salvou. Perceba a palavra, lavar regenerador, regeneração, um coração agora transformado. Foi feito um implante, um transplante no coração. Aqui na terra, se alguém for famoso, consegue um transplante de coração rápido. Vocês estão sabendo aí, né? Mas para ser de Cristo, o mérito não é do homem, é dele. É ele que vem e diz, eu vou impactar essa vida aqui. Esse é um miserável, desgraçado, literalmente, encharcado na bebida, brigão, mas eu vou alcançá-lo com o meu poder e vou transformá-lo. Que lindo, né? O projeto de Deus fez de mim e de você pessoas que agora avaliam a vontade de Deus para agradá-lo. Muito bem. 4. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, Deus o liberta de sua natural escravidão ao pecado. Então nós agora em Cristo fomos libertos da escravidão. E somente por sua graça o habilita a querer, olha só, a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Por quê? Porque Cristo nos libertou daquelas amarras que só fazíamos aquilo que é a natureza humana. Agora, em Cristo, nós podemos dizer, não, eu quero escolher aquilo que é bom, eu quero tomar a decisão de falar, não, eu vou ler a palavra de Deus. Não, eu não vou responder essa pessoa do jeito que ela está me tratando, vou fazer como Cristo. Você toma uma decisão agora. Mas por que você ainda é tentado? Olha lá. Contudo, por causa da corrupção ainda nele existente. Eu mencionei aquela figura, é muito visível. Nós temos um novo coração, mas é a ideia que nós ainda temos, tá, irmãos? Que nós temos ainda um outro coração, que horas nós somos inclinados a fazer a vontade de quem? Da carne. E a carne pertence a quem? Ao CPF. É individualizado. Como é que você pensa de vez em quando? Você fala, não, eu sou um servo de Deus, eu sou crente, e passar um pensamento desse, e eu ainda fiquei titubeado e continuar pensando? Porque a sua natureza continua a se manifestar. Para mim aqui é a grande diferença entre aquele que teve um coração regenerado e quem não teve. Tem gente que
leproso ainda. O que a lepra produzia? Qual que é a propaganda que a gente aprendeu? Porque ela cria o que na pessoa? Você acha que leproso na Bíblia foi lá feito ao acaso? Não. Uma pessoa leprosa podia colocar o braço no fogo assim, ó. E ela não nota que está consumindo até já os músculos, queimadura de 3º grau, queima os nervos, e ela não percebe. O pecado, ele é para nós, hoje, um grande desafio, porque agora nós somos sensíveis à vontade de Deus, e nós não somos mais indiferentes ao pecado. O Senhor curou a nossa lepra espiritual. E agora nós estamos sensíveis à voz de Deus, mas ainda lutamos quando essa natureza se aflora no nosso coração. E é por isso que nós temos a necessidade de mantermos em comunhão com o Senhor por meio da sua palavra. Tem muita gente, eu já falei domingo passado, eu vou repetir pela 3ª vez, viu, ô Paulo Pereira? O exemplo que você me deu. Você está fazendo igual aquele pastor que acabou de terminar o curso lá do jiu-jitsu, kickbox, alguma coisa assim. Aí deram a faixa preta para ele. Ele botou na cintura, a cintura devia ser roliça igual a minha. Amarrou. E falou assim, ó, vem em mim agora, capeta, que eu sou faixa preta. Tem muita gente que já é regenerada em Cristo, querendo vencer o pecado na força do braço, da experiência, das pancadas do velho homem, não vai resolver não. Para parecermos com Cristo, temos que gastar tempo diante da palavra que nos limpa e nos santifica. Não é uma produção em você, que agora você aperta um botão e agora eu consigo viver como crente. Você precisa ser todos os dias alimentado da fonte de água viva, que nos limpa, nos transforma diariamente. Não é uma ação isolada, aconteceu, fica lá já agora para o passado, agora já posso viver segundo o coração que Deus me deu. Você precisa todos os dias desse alimento diário, alimento, melhor dizendo, ordinário da palavra e da oração, senão você faz na força do braço. Você já colheu? Quanto você já colheu do seu braço? Você já fez uma pesquisa na sua semana? Falou assim, essa semana como é que foi minha colheita? Ixi, só colhi pedrada. Aí você faz uma análise bem rápida. Quantos minutos eu passei diante do Senhor com a palavra de Deus aberta? Ah, já entendi porque que eu produzi só aquilo que é a minha natureza carnal. Faltou tempo na presença do resgatador, do salvador da minha vida. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Amados irmãos, quando um pecador se converte, a ação é de Deus, é um estado de graça. Deus o liberta de sua natureza, ele é transportado para o novo reino. Olha lá em João, abre a sua Bíblia comigo. Agora vamos pegar a Bíblia aqui. João 8. Os fariseus queriam ser salvos e ir para o céu? Queriam? Queriam. Eles tinham vontade de ir para o céu? Tinham. Mas olha só o problema deles. 8:32. Diz assim a palavra do Senhor, João 8:32. Conhecerão a verdade, Jesus declarando, e a verdade os libertará. Olha só a resposta dos fariseus. Eles responderam,
somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, seremos livres? Olha a afronta dos fariseus diante de Jesus. Nós nunca fomos, que prepotência, escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus responde, 34. Em verdade lhes digo, que todo aquele, ou melhor, que todo que comete pecado, é o quê? É escravo do pecado. E na hora que Jesus diz isso, os fariseus, vocês não estão sabendo, mas vocês são escravos, vocês só vivem segundo a sua própria natureza. Vocês precisam de um Salvador. O que os fariseus estão fazendo? Vamos matar esse miserável. Eles não querem, eles não desejam, eles estão escravos. Olha só a resposta do Senhor Jesus. O escravo não fica sempre na casa. Quem que fica na casa? O filho fica sempre. Qual que é a expressão aqui? Um escravo naquela época não podia frequentar a casa do seu patrão, do seu senhor, mas sim o filho do dono. A ideia é que vocês estão escravos, vocês não têm decisão de maneira livre, vocês só fazem aquilo que vocês desejam, e a inclinação de vocês é perversa. Perversa. Jesus fez qual mal para esses homens? É só o mal de existir, né? Falou a verdade, confrontou o coração, porque uma coisa que nós fazemos na natureza humana é esconder quem nós somos, é ou não é? A gente esconde, não, é melhor esconder, porque isso aqui vai ficar muito horrorizado se a Magda souber de mim. Mas Cristo joga a luz para que haja arrependimento e mudança. Agora, os fariseus não iriam experimentar disso. Jesus combate, olha só. Se, pois, o Filho, a pessoa do Filho, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Essa libertação só Cristo pode produzir para qualquer ser humano, sendo fariseu ou ateu. O mérito é dele, porque nós estávamos presos na nossa escravidão de soberba, de arrogância, de indisposição ao Senhor. Muito bem. E nós não tínhamos trabalhado o quinto ponto, que é justamente, então, o último parágrafo do capítulo 9. Olha lá. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Como é que é a sua vida hoje, Denner, em Cristo? Não é uma vontade diária de agradar ao Senhor? Não é assim que nós vivemos? Os crentes vivem assim ou não? Sim. Mas ele consegue plenamente? Só ele? Todos nós. Qual é o anseio do crente? Hã? A obediência perfeita que goza de paz perfeita e permanente. Quando você peca, seu coração fica jubiloso? Até o descrente fica triste. Você já conversou com alguém que estava triste? Conversa com ele. Chama-se o quê numa vida do descrente? Essa é uma boa palavra. Remorso. Diferente de arrependimento. Tristeza vem porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, seja crente ou descrente.
Quando ele peca, o próprio cérebro, a mente, o coração, a palavra de Deus diz que é o coração, acusa. Isso aqui não era para ser assim. Ainda que ele seja encharcado, mas ele tenta camuflar. Há uma tristeza, porque está contra a vontade do Criador. Agora notem, no crente, nós queremos aquilo ali, que foi declarado. A paz de um relacionamento estável diante do Senhor. Talvez isso não seja vivido por muitos, porque nunca houve uma regeneração. Mas se você é crente em Cristo Jesus, isso faz com que você fique apetitoso em aguardar a glória. A glória. Olha o texto da palavra de Deus. Efésios 4:13. Quem pode me ajudar lendo? Amém. Tem uma linha de chegada para a nossa vida como crentes. Amém, né? Porque olha só, nós não queremos ir agora. Nós não desejamos a morte. Mas nós sabemos que em Cristo, quando nós chegarmos diante do Senhor, nós seremos como Ele. Porque não haverá mais em nós a presença do pecado. Hoje nós convivemos com a presença do pecado em nós, mas olha só, o texto diz, até que todos aqui quem? A igreja, o povo de Deus, o Israel de Deus, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, você conhecerá o Filho de maneira plena, a perfeita. A palavra varonilidade, será um varão sem falha, sem erro. A medida da estatura do profeta Isaías. Você vai chegar no céu e vai ser igual o profeta. Quem quer ir para o céu e ser como Isaías? Elias. Jonas. Às vezes tem algum que quer ser igual Jonas lá. Não, aqui não tem não. Quem deseja ser como Cristo no céu? Seremos, não pelos seus méritos, mas pela obra que é a redenção. A redenção não é só você ter ojeriza do pecado. A redenção é você cada dia parecer mais com Cristo. Olha que maravilhoso. E isso um dia será pleno. Você não vai ter que acordar de manhã e falar assim, nossa, deixa eu já começar o dia orando, sintonizado, porque é uma batalha. Você já vai estar em sintonia perfeita com o seu Criador e com o seu Salvador. Hebreus 12:23. A igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Meu irmão, é por isso que a nossa vida cristã tem que ser progressiva. Se você falava algumas coisas e agora o Espírito Santo está jogando luz no seu coração, alegre-se. Um irmão me procurou há poucos dias e falou, pastor, eu me envergonho tanto que eu cheguei até a ensinar coisa errada, achando que estava fazendo certo. Aí eu falei para ele, que bom que você tem esse conhecimento e entendimento hoje. Quer dizer que você está crescendo na palavra do Senhor. Você está crescendo a imagem de Cristo. Que uma das coisas que nós, por meio da obra da santificação, e nós experimentamos nós somos moldados à imagem do nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que duvida-se de conversões quando a pessoa continua sendo a mesma, fala as mesmas coisas, pensa do mesmo jeito, continua com os mesmos golpes, veste as mesmas coisas. Talvez não teve ainda conversão. Tenha paciência com essa pessoa, ore por ela, não jogue ela no inferno. Talvez ela seja uma eleita do Senhor, mas que não experimentou ainda mudança no coração. E se não mudar, nunca foi eleita, chamado pelo Senhor. Fala, meu irmão.
chamou ele, não? E falou assim: ser perfeito diante de mim. Então, essa perfeição é amadurecimento, não é esse crescimento que o senhor está explicando aí, não? Na vida diária. Exato. Creio que é assim, não? Progressiva, né, pastor? Porque como é que nós, eu acabei de dizer agora há pouco, como é que nós crescemos a imagem de Cristo? Como? Assistindo o jogo do Palmeiras? Se vocês quiserem fazer uma coisa boa na vida, é assistir de frente o Palmeiras. É espetáculo agora, ultimamente. Tem que pagar uma gorja. Falar, estou assistindo um jogo bom desse. É assim que você vai crescer espiritualmente? Como é que é? Como? Lendo a palavra, fazendo exercícios espirituais. Isso não é um botão que você aperta, ó, desliguei o Insta e agora já sou crente agora. Você tem que se deparar com a palavra, para que essa palavra aqui, o Senhor declarou, ser justo, ser perfeito. Todo aquele que luta contra a sua natureza pecaminosa, anseia o dia que não terá mais que lutar contra ela. Muito bem. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou. Olha só, somos filhos de Deus. Nós somos, já respondi, né? Nós somos filhos de Deus, Murilo, por causa de quem? Que nós nascemos aqui, já somos filhos de Deus, meu pai escreveu no para-choque de caminhão, então eu já sei que eu sou filho de Deus. É por isso? Nada disso. Nós estávamos todos afastados de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus por meio de quem? Cristo Jesus. Você só pode chamar Deus de Pai hoje por meio de Cristo. E Ele só tem um filho unigênito, da sua mesma essência, substância. E Ele nos fez filhos adotivos por meio de Cristo. E por isso nós podemos chamar Ele de Pai. Então, olha só a expressão, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Ele quem? Cristo. Como Ele prometeu, assim como Ele foi aos céus, Ele virá. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje, como é que é a sua vida diante de Cristo? Se você for um crente verdadeiro, é só com o coração dobrado. Tem muito joelho calejado aqui, tem que ter mais, o meu e o seu, prostrados diante do Senhor quando falamos com Ele. Porque nós somos os pecadores falando com aquele que é santo. Mas um dia nós o veremos e seremos como Ele. Nós só o adoraremos, nós não pediremos perdão mais. Porque perdão não é a frase religiosa. Perdão pela multidão dos meus pecados, amém. Pedir perdão dói. Não é possível que eu estou errando novamente nessa situação, que eu já sei, de cor salteado, que não é assim que fala, que faz, não é assim que pensa. Oh Senhor, me ajude a ter um coração sensível, para não ficar anestesiado com o pecado, e um dia, Senhor, eu não vou precisar mais lutar contra esse pecado. Eu vou fazer a vontade do Senhor, uma vontade que vai ser a minha vontade, mas não mais escravizado na condição de fazer aquilo que é nosso, do homem natural. Nós teremos uma só natureza, a própria natureza do Senhor, de maneira plena sobre nós. Muito bem, aqui ó, aquele quadro que nós domingo passado passamos muito correndo. Então olha só, tipos de liberdade, vamos pensar aqui. A liberdade natural que Deus deu a cada ser humano, de tomar decisões segundo o seu próprio coração. Antes da queda, tinha em Adão, certo? Sim? Sim. Pós-queda, essa liberdade natural, o homem continua fazendo aquilo que o seu coração deseja, sim ou não? Sim, ele é inclinado para o mal, mas faz aquilo que está aqui.
Depois da conversão, ele tem a liberdade de agir segundo agora a sua natureza, mas olha só que interessante, essa liberdade natural no estado de graça, convertido ao Senhor, continua tendo essa liberdade? Sim. E no estado de glória, ele vai agir de maneira livre? Sim. Aqui eu acho que está tranquilo. Vamos lá, liberdade espiritual. Agora, vamos pensar a respeito de agradar a Deus. Nossos pais, o casal, no estado de inocência, tinha essa liberdade de poder escolher entre fazer a vontade de Deus, certo? Estar em relacionamento com Deus, ou então romper com Deus. O casal tinha essa liberdade? Sim. Pós-queda, os filhos de Adão até nós, têm a liberdade de escolher sozinhos, fazer o bem que realmente agrada a Deus e Deus tem satisfação, e fazer a escolha pelo mal. O homem pode fazer essa escolha? Não, porque ele faz o que agora? Só aquilo que é do seu coração. Com Deus nada, ele está morto no seu delito e pecado. E agora no estado de graça, converteu o seu Senhor Jesus, ele pode tomar a decisão de maneira livre de fazer a vontade do Senhor? Sim ou não? Por quê? Porque Deus deu a ele o quê? Ele tem um novo coração. Ninguém te obriga a vir à igreja aqui. Se tem alguém obrigado aqui a vir aqui, pode me procurar que eu vou conversar com seu pai. E se você for menor de 18, está certinho, você obedece e fica quieto ainda. No dia que você tiver maior dono do seu nariz, não é assim que eles falam? Aí você escolhe o que você quiser fazer. Tomara que você tenha convertido. Ele fala, nossa, hoje eu obedeço porque eu amo o Senhor. Mas olha só, nós fazemos a vontade do Senhor hoje, mas ainda ela é imperfeita, porque nós, ora fazemos, Romanos 7, desventurado homem que sou, porque eu não consigo mesmo chegar à conclusão, eu desejo agradar a Deus, mas nos meus membros desobedece, entristece o meu Senhor. Então nós ainda lutamos contra essa condição de imperfeição. E essa liberdade espiritual de fazer o bem na glória, faremos? Sim, faremos plenamente. Não teremos mais que lutar contra a nossa velha natureza. E a liberdade agora de agir contrária à natureza. Os nossos pais receberam a liberdade. Deus criou o ser humano bom. Deus deu ao primeiro casal a liberdade de agir contrariamente à sua natureza? Sim ou não? Sim, tanto é que eles fizeram o quê? Pecaram, escolheram o mal. Eles tinham a liberdade de agir contrária à sua natureza. Após a queda, o homem tem liberdade de agir contrária à sua natureza? Não. Se você tem um coração de pedra, se você tem um coração insensível a Deus, você só faz coisas relacionadas à sua vontade. E você não pode dizer assim, eu quero ter um novo coração, quero ser sensível a Deus a partir de hoje. Sozinho não consegue. É nesse aspecto. E para terminarmos, a liberdade de agir contra a natureza no estado de conversão, né? Nós agora experimentamos Cristo pela conversão, pela graça, e vamos ter a liberdade de agir de maneira contrária à nossa natureza? Não, porque essa liberdade de agir eu estou convertido, e agora eu tenho a condição de responder de maneira positiva, eu agrado ao Senhor de maneira livre, porque o Senhor me deu essa condição pelo novo coração, certo? Dúvidas? E a última, né? Liberdade de agir contrária à natureza. Essa aqui talvez seja mais difícil, até a gente engasgou aqui um pouquinho, Denner. Lembra a sua dúvida? A liberdade de agir contrária à natureza. Olha só, se na anterior nós não podemos agir contra a natureza, porque nós recebemos a natureza de Cristo no nosso coração agora. Nós temos um novo coração. Mas nós ainda tropeçamos.
Só que na glória nós teremos a condição, liberdade de agir contrária à natureza que recebemos de Cristo. Não. Porque nem Deus pode pecar. Porque Ele é bom. A sua natureza é plena em bondade. E se nós dissermos assim, não, podemos mudar, nós estamos dizendo que a salvação, a redenção por meio de Cristo na cruz, não foi suficiente para nos tornar perfeitos. Ainda podemos voltar, retroceder. E na glória nós não retrocederemos. Aqui tem algum crente aqui que ficou desviado por algum tempo? Ixi, eu só fiquei desviado dentro da igreja mesmo, mas serve. Eu nunca saí, mas fiquei bastante tempo desviado. Ah, é porque eu tentei e lutava nessa condição. Eu nunca deixei de ser do Senhor, tinha um plano, mas a minha conversão não era real. Na glória, eu não vou ter altos e baixos. Não vai ser instável a minha vida diante do Senhor, porque eu vou só agir conforme a minha natureza, e essa natureza veio do Senhor, um coração sensível e celebrante, né, de louvar a Cristo na glória eternamente. Difícil, mas que é gostoso estudar, para que você seja cada vez mais bíblico. Fala, Paulo, amado irmão. Então, é porque nessa condição, lá na glória, nós teremos outro corpo, né? Corpo glorificado. E assim faremos totalmente a vontade de Deus. Perfeito, perfeito. A redenção em Cristo Jesus nos promete por meio da sua ressurreição. Ah, eu quero só porque Jesus voou. Não. Jesus se revelou diante dos discípulos de modo que ele não bateu na porta. Todo o tempo que Jesus viveu aqui no seu estado de humilhação, Jesus respeitou as leis da física. Quando Jesus aparece diante dos discípulos, ele aparece no meio de uma reunião e diz a paz, quase como morreram, né? De susto. E aí logo eles notaram, é Jesus. O corpo de Jesus ressuscitado, diz o texto bíblico, que ele é a primícia, ele é o primogênito entre muitos. Nós teremos um corpo como o dele, glorificado. E por isso que nós teremos condição de não mais retroceder, né, Paulo? Muito bem observado. Então já